Numa fase inicial, quando vocês estiverem a trabalhar esta semana, a ideia é vocês tentarem começar com a raquete aqui atrás e vocês tentarem ir ao ponto mais alto da bola, tá? Sem ter que quebrar o pulso para trás. Tá? A ideia é vocês pensarem, eu costumo dar o exemplo de vocês segurarem um copo. Ou seja, quando eu seguro um copo, se eu estiver a segurar o copo com a minha mão, eu seguro o copo desta forma, certo? Se o copo estiver desta forma, está a virar a água e eu tenho que tentar fazer com que o copo deixe de virar água. Ou seja, eu tenho que virar a minha mão por completo aqui. Tá? A ideia é vocês tentarem fazer isto daqui, deixar cair a água, levantar e tentar fazer com que o copo não vire água.